Olá, bem-vindo à apresentação sobre momento. Mesmo sem especificar, já falamos sobre esse assunto, quando tratamos dos assuntos sobre alavanca mecânica e sobre torque. Então, o que é o momento de uma força? Essencialmente é a mesma coisa que o torque, ou seja, força vezes a distância dessa força até o eixo de rotação. O que eu quero dizer com isso? Vamos apresentar um exemplo simples. Vamos supor que eu tenho um apoio, ou seja, esse apoio está apresentado aqui em azul. Vamos supor que eu tenha esse apoio. Aqui eu tenho o eixo de rotação e aqui eu tenho uma gangorra, uma tábua, onde eu posso aplicar uma força. E vamos aplicar uma força perpendicular a essa gangorra ou a essa tábua. Então a força está apresentada aqui em F, essa força ela é perpendicular a essa gangorra apresentada em vermelho. A distância dessa força, a distância D dessa força até o ponto de apoio é a distância D. Então a definição de momento é uma definição bastante simples. O momento gerado por essa força nada mais é do que o valor dessa força multiplicado pela distância. Força e distância são perpendiculares. Essa força é expressa em Newton e essa distância é expressa em metro no sistema internacional. Então as unidades do momento é Newton-metro. E o que temos de interessante nesse caso? Se não tivermos nada para contrabalançar esse momento, ou esse torque, a gangorra irá girar no sentido dessa força, concorda? Então, estamos aplicando essa força aqui para cima, né? Então, a gangorra vai tentar aqui girar no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário. Uma maneira de evitar que a gangorra gire sob a ação desse momento é aplicar uma força do lado direito do apoio, por exemplo, também apontado para cima, ou seja, gerando um momento no sentido anti-horário. Então, se eu viesse aqui do lado direito e aplicasse uma força, aqui do lado direito, do ponto de apoio, nós poderíamos contrabalançar aqui no caso poderia ser uma força F1 vezes uma distância D1, e aqui do lado direito uma força F2 atuando aqui mudar aqui de cor, né, para ficar mais fácil a visualização, atuando aqui numa distância D2. Bem, para poder contrabalançar isso, nós precisaríamos usando então a mesma convenção que nós já usamos para torque, quando o momento for no sentido anti-horário, ou seja, um momento no sentido anti-horário, se nós convencionarmos que ele é um momento positivo, e quando for no sentido horário, se nós convencionarmos que ele é um momento negativo, então nós teremos que F1 multiplicado por D1, sentido horário negativo, mais F2 vezes D2, esse momento é no sentido anti-horário e é positivo, deve ser igual a zero, ou seja, F1 vezes D1 deve ser igual a F2 vezes D2, se nós desejamos que a gangorra aqui em vermelho não gire nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. E é dessa maneira que trabalhamos quando falamos de momento ou de torque. Usamos a convenção que quando uma força gera um momento que tende a girar a barra no sentido anti-horário, o momento é positivo. E quando tende a girar no sentido horário, como a força F1, é um momento ou um torque negativo. Vamos resolver alguns exemplos sobre o momento. Vamos imaginar uma gangorra. Então vamos descer aqui um pouco, né? Então vamos imaginar aqui uma gangorra. Vamos colocar aqui um apoio. O eixo de rotação está colocado dessa forma, e ao invés de força, vamos pensar aqui dessa vez em uma massa. Vamos colocar aqui do lado esquerdo dessa gangorra uma determinada massa. Bem, e essa massa, que valor que ela tem? Vamos colocar aqui uma massa igual a 5 quilos, por exemplo. Então, essa massa aqui
essa massa é igual a 5 kg. Vamos assumir um valor para a aceleração da gravidade, um valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se essa massa é de 5 kg, ela tem, obviamente, um peso, né? O peso dessa massa é igual a 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, é igual a 50 newtons. E a que distância ela foi colocada do ponto de apoio? Então, essa é outra informação importante. Então, vamos supor que ela tenha sido colocada a 10 metros. Ou seja, essa distância da massa, essa distância que vai da massa aqui até o ponto de apoio, igual a 10 metros. Então, nós já sabemos que ela está gerando, está tendendo a girar a nossa gangorra, né? No sentido anti-horário, ou seja, gerando um momento positivo igual a quanto? 50 newtons multiplicado por 10 metros. Temos aqui, então, um momento positivo de 500 newtons metro em relação ao ponto de apoio. Vamos imaginar que tenhamos agora uma segunda massa agora colocada do lado direito, mas com um valor maior do que essa, ou seja, vamos supor que a gente coloque aqui do lado direito uma massa, e essa massa colocada aqui do lado direito seja igual a 10 kg. Essa massa aqui igual a 10 kg. Ela também tem um peso, né? Maior do que esse, e esse peso colocado aqui do lado direito vai ser 10 vezes 10, vai ser igual a 100 newtons. A pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: a que distância, né, do ponto de apoio, a que distância do ponto de apoio essa massa de 10 kg deve ser colocada para que a nossa gangorra, como se fosse uma balança, né, não gire nem no sentido dos ponteiros do relógio, nem no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então já temos aqui do lado esquerdo esse valor de momento positivo, e nós queremos gerar agora um momento negativo desse outro lado, que seria 100 newtons metro multiplicado por essa distância, e isso deve ser igual a zero. Ou seja, um momento deve equilibrar o outro. Então, 500 newtons metro gerado por essa massa deve ser igual a 100 newtons, né? Aqui não tem metro, não, apenas 100 newtons multiplicado pela distância. Newton cancela com Newton, então nós temos que a distância deve ser igual a 500 metros dividido por 100, ou seja, essa distância deve ser 2 zero no numerador igual a 5 metros. Parecido com o caso da alavanca, parecido com o caso do torque. Temos algo, então, semelhante ao que já comentamos anteriormente. Quando brincamos de gangorra em um parque de diversão, a pessoa com mais massa deve sentar-se mais próximo do apoio, correto? Ou seja, já sabemos disso desde a época que brincávamos de gangorra. Vamos agora resolver um problema um pouco mais difícil. Ao invés de duas forças atuando, uma de cada lado do apoio, vamos imaginar um grande número delas, distribuídas sobre uma gangorra, cada uma gerando seu respectivo momento em relação ao apoio. Então, nesse segundo exemplo, vamos imaginar aqui novamente a nossa gangorra, o nosso sistema. Vamos colocar aqui também o apoio aqui na posição central, e vamos supor aqui a seguinte configuração, que nós tenhamos aqui nessa posição atuando para cima uma força de 10 newtons e ela esteja atuando em relação ao apoio a uma distância de 8 metros. Do apoio até onde estão aplicando essa força, 8 metros. Uma segunda força de 5 newtons atuando aqui para baixo. A que distância? A uma distância de 6 metros. Uma terceira força de
uma grandona, né, de 50 newtons atuando aqui em relação ao apoio a uma distância de 2 metros. Então, do lado esquerdo nós temos 1, 2, 3 forças e sabemos a que distância cada uma delas está atuando em relação ao apoio. Do lado direito, vamos supor que a gente tivesse aqui uma força de 6 newtons, uma força relativamente pequena, atuando a 3 metros do apoio, ou seja, essa distância que vai daqui até aqui de 3 metros. E a pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: que valor de força, ou seja, que valor de força F, o valor de força em newtons de força F, nós deveríamos aplicar aqui do lado direito a uma distância do apoio de, vamos colocar aqui 10 metros, essa poderia ser outra distância, para que essa gangorra não gire, para que essa gangorra fique equilibrada, ou seja, para que ela não gire nem no sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário, nem gire no sentido anti-horário. Bem, muito simples, né? Se ela não gira nem num sentido nem no outro, é sinal de que os momentos gerados no sentido dos ponteiros do relógio devem ser igual àqueles momentos gerados nos sentidos contrários ao ponteiro do relógio. Olhando para esse primeiro aqui, ó, 10 newtons vezes 8 metros, tende a girar no sentido anti-horário. Então vamos colocar os anti-horários num lado e os horários do outro do sinal de igualdade. Esse 10 newtons vezes 8 metros é no sentido do ponteiro do relógio. Então vamos colocar no sentido do ponteiro do relógio do lado esquerdo. 10 vezes 8, 80 newtons metros. Então vamos só colocar aqui que tudo que está aqui está sendo colocado no sentido horário e tudo que está aqui nós estamos colocando no sentido anti-horário. 5 newtons metros não está valendo, 50 newton metros, mais 50 vezes 2, desculpe, 100 newtons metros. Então esse daqui, 10 vezes 80 newtons metros já foi, 50 vezes 2, 100 já foi, anti-horário, anti-horário e anti-horário. Então aqui do lado dos anti-horários agora nós teremos 6 vezes 5, 30 newton metros. Então esse daqui já foi. 3 vezes 6, 18 newton metros. Já foi. E mais a força F multiplicado pela distância que ela se encontra, que é esse momento. 180 newtons metros no sentido horário, e no sentido anti-horário nós temos o que? 30 mais 18, 48 newton metro, mais a força multiplicado por 10 metros. Metro, metro e metro. Poderíamos simplificar aqui por 10, ou então ir direto, 180 menos 48, então a força vezes 10 deve ser 180 newtons menos 48 newtons. Se fizermos as nossas contas, nós vamos encontrar que o valor, isso aqui está dando 132 newtons, dividido por 10 está dando 13,2 newtons. Então esse é o valor da força que nós devemos aplicar aqui do lado direito do apoio, para que a nossa gangorra não gire nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Tudo que temos que manter em mente é que, se desejamos um equilíbrio da gangorra, devemos ter a soma dos momentos no sentido horário contrabalançados pelos momentos no sentido anti-horário. E sabemos, claro, que momento é o produto de uma força pelo braço do momento, medido sempre na direção perpendicular a essa força. Vejo você no próximo vídeo.